Olá, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal É Questão de Consciência. Hoje vamos para um vídeo com base num texto escrito por Jung, Presente e Futuro, no qual ele vai abordar o olhar da humanidade, toda a sua preocupação em todas as épocas, poder mental de olhar para o passado, para o presente e para o futuro. E abordando especificamente nesse texto presente e futuro. Mas ele vem ressaltar que em momentos críticos e difíceis, sejam eles políticos, físicos, ou sociais, econômicos e espirituais, momentos de crise, nós abrimos um alerta, uma preocupação maior e um certo olhar para o futuro de forma angustiosa, de forma a ter medo e não saber o que vai estar lá. E já vivemos preocupações com a questão de conflito entre as nações, bombas de hidrogênio ou nucleares. Hoje em dia vivemos muitas outras coisas, como também sempre teve questão de catástrofes naturais e também agora pandemia e preocupação com micro-organismos, Podemos citar e vamos citar utilizando o exemplo futuro do coronavírus, ok? Então ele ressalta esse detalhe sobre a preocupação do humano, qual não podemos menosprezar, diante da nossa razão crítica, estar banalizando a preocupação, o perigo com esse tipo de crise, seja ela bélica ou uma disseminação por vírus, micro-organismos, etc. E neste momento ele ressalta um conflito de ideias e sobreposições de camadas a níveis diversos, como por exemplo, jogando no extremo, podemos trazer um lado um pouco mais de uma camada um pouco mais agressiva, cheia de ilusões desejosas e expectativas exacerbadas, com muito medo, com muitas atitudes indevidas, agressivas e indigestas, e do outro lado uma camada mais estável, mais consciente, lúcida, devido à sua saúde psíquica ou espiritual e também do seu estado de consciência, ok? E diante de todos os processos vai acontecer influenciação de informações, ainda mais hoje que vivemos num mundo globalizado, e onde já preocupava-se muito com isso, de tal forma a lidarmos com esse tipo de informação. Então ele trabalha essa ideia de um lado um pouco mais positivo, tranquilo, seguro, e outro um grupo mais polêmico, subversivo, e esse choque de ideias e de informações diversas aí, diante deste momento de crise, de preocupação, de insegurança, que se tem que viver com profundidade. Interessante é que a força dessas camadas, Jung relata, possivelmente se estruturar devido sua educação e seu tipo de formação específico, sendo ela devido às componentes educacionais, ou instrutivas, ou a realidade presente do Estado, podendo ser destrutivos esses conteúdos do Estado ou da economia. Então ele nos propõe que o poder racional e reflexivo crítico do humano tem limites, no qual nós temos que saber se manter estável aí, a ponto de não sobrepor esses limites e a desativação dessa racionalidade, esse poder de reflexão, lidar com as informações e assim com os fenômenos que se dão no meio externo. Então ele traz pra gente uma ilustração, por exemplo, quando o estado de bem-estar sucumbe. Ou seja, um argumento racional só pode ser utilizado quando não ultrapassa esse momento crítico. Quando se ultrapassa, esses argumentos já não servem mais, porque o ser já está sem recursos para lidar com ele. Quando a temperatura afetiva eleva além desse nível, a razão perde toda a sua funcionalidade. Então, em seguida, Jung vem invocar aqui a importância do tema autoconhecimento. Ele relata que facilmente confundimos o autoconhecimento com o conhecimento básico que algumas pessoas adquirem sobre ali as informações da personalidade do eu, informações conscientes. Logo, quem tem domínio desse conteúdo acha que se conhece. Então, ignora seu vasto inconsciente e seus respectivos conteúdos. E aí então ele traz pra gente uma reflexão metafórica sobre a psique e a semelhança dela com o corpo.
Muitas pessoas sobrevivem em seu corpo, mas o homem leigo não sabe como funciona a fisiologia, todas as questões nos sistemas, etc, etc e tal. Tendo conhecimento de parte e não do todo. Essa parte que é conhecida nós podemos trazer como semelhante à parte consciente, a parte onde o ego lida ali com as informações conscientes, a região do consciência. Logo, há muitas partes do nosso corpo que nós não temos domínio, não temos conhecimento por sermos leigos. Logo, buscamos o profissional que se especializou e domina esses fenômenos, essas questões. E é interessante que quando nós buscamos o profissional, às vezes ignoramos que há informações que aquele profissional também não sabe, que vão além do conhecimento dele, da ciência ainda, mas elas não deixam de existir. Ele ilustra que quando distanciamos muito a consciência do inconsciente, essa função de crítica e racionalidade da consciência não atinge, não tem recursos para ter contato, né, e funcionar diante dos conteúdos que se apresentam. Logo, ela fica vulnerável, aberta, né, a possíveis infecções. E Jung ressalta que acontece muito essa questão diante do mundo meio externo e da nossa realidade em momentos de perigo. Por exemplo, podemos ilustrar com, né, a questão do coronavírus em nosso planeta, em nossa sociedade. Só podemos nos proteger fazendo algumas perguntas pontuais e fundamentais. O que está atacando? Onde está atacando? Como está atacando? E quando atacará? Então, em seguida, pede a nossa reflexão e uma preocupação devido aí com o conceito de humano genérico, né, ou generalizante, teorias universais, homem estatístico, muito da ciência, e o humano individual, com as singularidades, características subjetivas, histórico, experiências presentes e exigência, né, da psique do ser. Para atingir o autoconhecimento é necessário estar atento ao singular, ao único e suas irregularidades relativas, sem negar o conhecimento genérico e universal. É essencial que nestas épocas a responsabilidade moral esteja focada em si próprio, ou seja, no indivíduo, e não nas instituições ou no Estado. Em lugar de apenas olhar para fora e toda a dinâmica do Estado e toda a estruturação, né, social, é importante estarmos atentos que precisamos olhar não só para isso, mas também para dentro e toda a finalidade da vida